Paz do Senhor a todos, participantes desse grupo da IBD. Estamos estudando, tá, no quarto trimestre, a Igreja e o Espírito Santo, escrita pelo bispo Oídio José do Carmo. A lição é número 11, o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. A coordenação desse dia é do evangelista Douglas, em 11/12/2022. Só dando uma explicação, já expliquei no tópico 1, no tópico 2 e no tópico agora 3, porque eu estou usando máscara, né? Se todos que estão aqui nos prestigiando vão perceber que eu estou com a minha pronúncia um pouco dificultada por causa que eu sofri uma cirurgia no maxilar superior e tirei todos os meus dentes. Então, a minha pronúncia não está correta e também, por questão de estética, eu estou usando a máscara. Tá? Bem, então, dando continuidade, vamos estudar então o tópico número 3, o nosso relacionamento com o próximo. A ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo visa não apenas a edificação e aperfeiçoamento do mesmo, a cada discípulo seja capacitado para relacionamento saudável, edificante e abençoador como o próximo. O nosso cuidado com o próximo é uma das virtudes do fruto do Espírito em nós. Assim, quando lidarmos com o próximo, sejam longânimes, benignos e bondosos para com os outros. No item 3.1, a longanimidade, suportando as contrariedades do próximo. A longanimidade tem a definição de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3:20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas são, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns que têm por tardia, mas é longânimo para conosco, e não querendo que alguns se percam, senão de todos venham a arrepender-se. Colossenses 3, de 12-13. Revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de estranha misericórdia, na benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-se os uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Essa virtude capacita os discípulos de Cristo a suportar com firmeza a contrariedade em benefício de outros. 1 Coríntios 6, de 1-6. Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, vós, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis que vós, que havendo de julgar os anjos, como mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres um negócio em juízo, pertencente a esta vida, punde para julgar o que são de menos estima na igreja. Para nos envergonhar, vos digo, não há, pois, entre vós sábios em mesmo um que possa julgar entre seu senhor. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Conforme o autor, a longanimidade é suportar a má conduta dos outros contra nós, sem sermos dominados pela ira, explosões de raiva, sentimento e de vingança. O crente que possui essa virtude não deseja tudo para hoje, e ele sabe esperar o tempo oportuno. Comentarista. O autor cita Stanley Hort. A palavra grega matrotumia refere-se à paciência de termos o nosso próximo, ser longânimo, e tolerar a má conduta de todos nós, sem nunca buscar vingança.
Quando os cristãos em Roma passaram por perseguição e sob tensão e sofrimento, os cristãos podem vir a ser mesmo menos paciência uns com os outros, de modo que Paulo conclama: sedes pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. No item 3.2, benignidade e o amor mostrando compaixão. A benignidade na vida do crente torna-se uma testemunha do amor de Deus. O discípulo de Cristo deve expressar benignidade por onde passar. Essa virtude é uma evidência da vida da igreja quando existe perdão. E esse pensamento se faz em virtude de o perdão ser um dos maiores desafios da vida cristã, pois provoca abdicar do nosso eu. Efésios 4:32. Antes sede um para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o pastor César Rosa de Mello. Perdoar é muito mais do que uma atitude, é exercitar a benignidade de Deus, levando-nos a agir como Jesus agiria no seu sofrimento na cruz do Calvário, demonstrando benignidade aos seus algozes. Lucas 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançou-lhes sorte. Estevão, discípulo de Jesus, no último suspiro, orou, pedindo a Deus que perdoasse os que apedrejavam. Somente são capazes de exercitar o perdão aqueles que vivem sob o domínio do Espírito Santo. E para nós terminar o item 3, o tópico 3, o item 3.3, bondade, a destreza do amor. Uma coisa é desejar fazer o bem, outra é concretizá-lo. Quem possui essa virtude é uma bênção para os outros. Romanos 15:14. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Quando somos convertidos, o Espírito Santo transforma a nossa essência má, tornando-se pessoas boas. Esta virtude do Espírito Santo é presenciada em nossa vida através das nossas ações e bondade. Efésios 5:9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E quem possui essa virtude do Espírito Santo é bem-aventurado. Provérbios 14:14. O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. E para terminar, o tópico do comentarista. O autor cita o bispo primaz Manuel Ferreira. A virtude da bondade nos levam a ser parecido com Jesus, que é bom. Né? E quando apresentar essa virtude, né, da bondade em nossas vidas, somos capacitados a viver em retidão. Passamos a ver a bondade e deve estar em que fazemos. Gálatas 6:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A nossa relação com as pessoas é profundamente modificada pela bondade que provém do Espírito Santo. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 3. Né? Muito obrigado por assistir. Né? E aguardo todos para a lição número 12. Só um minutinho que eu vou dar uma olhada. Então, a lição 11, nós vamos na lição 12, que será a penúltima lição desse trimestre. É o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Né? Então, até lá, se Deus assim permitir.